Lá em Hebreus 3, do 6, o 12 e o 13 fala assim: Nós somos a casa de Deus. Se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa, portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Esses versículos, eles falaram muito no meu coração quando eu estava fazendo o meu devocional antes de ontem. E eu estava pensando em qual que seria o meu primeiro vídeo no canal, né? Esse é o meu canal, galera, meu Deus! E estava pensando em qual que seria o primeiro vídeo, o que ele falaria. E quando eu estava fazendo esse devocional, o Senhor falou no meu coração: vamos falar sobre isso. E a verdade é que Hebreus 3 fala sobre a gente sempre realmente encorajar e advertir uns aos outros enquanto ainda é hoje, pois para que a gente não venha ser enganado e endurecido. E aí o devocional ele vai falar sobre os israelitas, né? Quando eles saíram do Egito e lá no Egito eles passaram por tempos de muita tribulação, sabe? Eles eram escravizados, eles estavam sendo maltratados e eles clamavam ao Senhor para que o Senhor tirasse eles daquele lugar. E o Senhor ele veio realmente resgatar o povo dele, né? Queria levar eles para um lugar onde manava leite e mel, para onde realmente ele habitaria junto com eles, ele seria o Deus deles. E o Senhor conduz aquele povo no meio do deserto, no meio de tantas coisas, sabe? O Senhor ele é tão bom porque de noite no deserto é muito frio e de noite o Senhor ele vinha com uma coluna de nuvem, sabe? Uma coluna de fogo, na verdade. De noite ele vinha com coluna de fogo para aquecer os israelitas e de dia, quando era muito quente, ele vinha com a coluna de fumaça para proteger eles do sol. O Senhor colocou, sabe, desceu maná do céu para que eles pudessem se alimentar e ele também fez muitos quereres, né, dos israelitas. E a gente sabe, né, que a história dos israelitas não é uma história tão feliz assim, porque eles desobedeceram ao Senhor, eles foram muito incrédulos com aquilo que o Senhor tinha dado a eles, com aquilo que o Senhor estava fazendo na vida deles. E por um momento eles se esqueceram. E o devocional, ele tem algo que a Jake, ela construiu de uma forma muito incrível. E se no lugar deles não terem realmente olhado para esse lado ruim, nossa, Deus não fez, não tem água, a gente vai morrer de fome, e se eles olhassem e advertissem sobre a fidelidade de Deus? E aí ela vai falando, né? Seria algo incrível, porque no lugar deles falarem as coisas ruins que estavam acontecendo, eles falariam: ah, mas Deus, ele abriu o mar, então o que seria uma falta de água? Ele vai abrir e ele vai mostrar a gente outro lugar. Ah, mas Deus foi aquele que fez maravilhas acontecerem, então ele vai realmente nos dar o que comer. Ah, mas Deus, ele fez, tantos milagres e tantas maravilhas que ele fez na vida daquele povo, no meio daquele povo. Ele falou com Moisés, ele falou através do pessoal, ele falou através das maravilhas dele. E assim, eles iriam se advertendo uns aos outros, falando: Deus foi fiel e ele vai continuar sendo fiel. Deus, ele fez maravilhas e ele vai continuar fazendo maravilhas. Deus, ele fez o mar se abrir e ele vai fazer o impossível acontecer com a nossa vida. Só que na verdade eles não fizeram isso, né? Eles murmuraram, eles olharam para o que estava dando de errado, eles olharam para aquilo que estava sendo impossível. E a verdade é que muitas vezes nós temos esses corações, sabe? Esse coração dos israelitas em que sempre olhamos para aquilo que está dando errado, sempre olhamos para aquilo em que está mexendo com o nosso coração, fazendo a gente ficar triste nos problemas, nas adversidades. Mas eu quero poder te lembrar, eu quero ser esse canal na sua vida de que... Espero que não dê pra
Vou repetir aqui. Se Deus foi fiel, Ele vai continuar sendo fiel. Deus, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus amoroso. Deus, Ele é um Deus que continua fazendo maravilhas. Ele é Deus, sabe? Fazendo ou não fazendo. Até porque existem mistérios na nossa vida e no nosso coração que, sabe, são mistérios. O Senhor, Ele tem poder para fazer, o Senhor tem poder para curar. E se por acaso essas coisas não estão acontecendo, que nós possamos virar os nossos olhos para o Senhor. O que o Senhor quer me mostrar? Senhor, o que o Senhor quer me dizer? Senhor, o que o Senhor quer transformar em meu coração? Porque eu sei que tudo aquilo que o Senhor faz com os olhos de bondade, de fidelidade, de amor para o meu coração, sabe? Quando a gente está no tempo de ser crianças, né? As crianças, elas não têm tanta mentalidade assim. E, por exemplo, uma criança que ela quer porque quer colocar o dedo na tomada e o pai não deixa. E aí, até a gente ensinar a criança que aquilo não pode, ela vai achar que o pai ou a mãe tá não deixando ela fazer o que ela quer. E ela vai, chorar por aquilo, ela vai querer por aquilo. Mas, na verdade, a gente sabe que o pai tá protegendo ela de colocar o dedo na tomada. E muitas vezes é isso que o Senhor faz, sabe? A gente quer porque quer certas coisas que aconteçam na nossa vida e o Senhor simplesmente está nos protegendo, sabe? Porque Ele tá além, Ele vê além e Ele cuida do nosso coração como ninguém. E eu quero te falar isso, sabe? E eu vou ler aqui até uns parágrafos que a Jack ela falou. Se Israel tivesse feito isso, se tivesse meditado tempo suficiente sobre cada um desses episódios e pensado mais na verdade do que em sua sede, teria acreditado que, se Deus podia amaldiçoar a água, adoçar a água e dividir a água, certamente podia criá-la aonde ela não existia. Mas isso não vem ao caso. Se os israelitas houvessem exortado uns aos outros acerca da verdade, teriam encontrado forças para confiar em Deus. Mas não houve exortação, nem fé, nem menção de toda a glória que Deus já havia revelado. Apenas incredulidade. Por isso, o autor de Hebreus escreveu: advirtam-se uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fiquem endurecidos. Sem advertência, sem exortação, nossa tendência é deixar que os vários desconfortos do corpo, mente e ambiente influenciem nossa fé. Mas quando há exortação da boca de um amigo, em um sermão ou nas palavras de um cântico, nosso coração é lembrado de que Deus é fiel. E eu quero te falar isso. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E por mais que o nosso coração, nossa mente, as circunstâncias, elas possam falar o contrário, a gente sabe que a gente tem um Deus que Ele é imutável. Ele não muda, sabe? O amor dEle é imutável. E quando a gente entende isso, a gente entende que Ele, sabe, Ele é mais do que a gente pensa, sabe? Ele é muito mais do que a nossa mente ela é capaz de enxergar. Porque Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele é, em tudo que Ele faz. E Ele é o mesmo, sabe? Ele não é infiel porque a gente é infiel. Ele é fiel porque essa é uma característica dEle. Ele é amor, Ele não pode ir contra o amor dEle. Ele é justo, Ele é, sabe? Ele é. E ontem eu tava meditando na palavra, eu tava lendo o Salmo 106 e fala assim, olha: nós pecamos a exemplo de nossos pais, praticamos o mal e andamos na perversidade. Nossos pais não atentaram para suas maravilhas no Egito, não se lembraram do teu imenso amor. Pelo contrário, rebelaram-se contra o Altíssimo junto ao Mar Vermelho. Apesar disso, Ele os salvou por amor de seu nome, para manifestar o seu poder. Pois repreendeu o Mar Vermelho e este o secou. Ele os fez caminhar pelas profundezas, como por um deserto. Salvou-os das mãos do adversário, livrou-os do poder do inimigo. Mas as águas cobriram seus adversários, nenhum só sobreviveu. Então creram na palavra dele e cantaram-lhe louvor. Mas logo se esqueceram das suas obras e não esperaram pelo seu plano, mas se deixaram levar pela cobiça no deserto. E tentaram a Deus na região árida. Ele lhes deu o que pediram, mas enviou uma doença contra eles. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão,
o santo do Senhor. A terra se abriu e engoliu Datã e cobriu os companheiros de Abirão. Ateou-se fogo no meio da comunidade e a chama destruiu os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram a imagem de fundição. Assim, trocaram sua glória pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que havia feito grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas junto ao Mar Vermelho. Ele havia decidido destruí-lo, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar sua ira, de modo que os não destruísse. E aqui continua, falando um pouco sobre a história. E lá no versículo 45, ele fala assim: lembrou-se da sua aliança com eles e se compadeceu, segundo a grandeza de seu amor. Cara, Deus nos ama. Deus, ele é fiel. E se hoje eu posso trazer algo à sua memória, que é essa, sabe? Que Deus, ele é um Deus que ama o seu coração. Ele é um Deus presente, ele é um Deus que perdoa, ele é um Deus que restaura, ele é um Deus que transforma. Ele é. E de todas as coisas que eu posso fazer, de todas as coisas que eu poderia falar ou começar, isso que eu tô começando, eu começo na certeza de que Ele é bom o tempo todo, de que Ele é fiel, de que Ele é justo, de que Ele é o Senhor. E que possamos exortar com essa verdade, com essa esperança, de que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la até o final. E por isso eu quero te incentivar com essa mensagem, te alegrar o seu coração e assim como advertir, enquanto ainda é hoje, de que Deus é Deus e que possamos sempre manter os nossos olhos no que realmente importa, no que realmente é verdadeiro, no que realmente é justo. Assim como Paulo fala, Pense em tudo que é justo, verdadeiro, e que possamos realmente direcionar os nossos olhos, o nosso coração, a nossa fé, os nossos ouvidos, aquilo que realmente importa, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é justo. É isso, espero que isso tenha falado do seu coração. E é isso, galera. Oi, testando som. Gente, eu vou começar o vídeo normal, mas oi, eu me chamo Jéssica e esse é o meu canal no YouTube. Aqui a gente vai falar sobre coisas a respeito do Senhor, coisas que Ele ministrar no meu coração e que aqui possa ser um lugar pra gente sempre manter os nossos olhos nele. Tô nervosa.